3 presidentes que foram jogadores de futebol. Bora. Esse é o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, marcando Sultão do novo Império Otomano. gols em 15 minutos na inauguração de um estádio em Istambul. E esse é o apresentador José Luiz da Atena, interrompendo o meteorologista mais desanimado do mundo para mostrar um gol do ex-presidente Jair Bolsonaro na Vila Belmiro. Pancável. O cara de muleta, velho. Presidentes jogando peladas de futebol não são exatamente uma novidade. Afinal de contas, o que pode projetar mais a sua imagem como homem do povo do que jogar uma pelada? Talvez só comer um pastel de feira. Usar o futebol como uma ferramenta política... Definitivamente o Dória não é um homem do povo. O Milei foi goleiro, também não é a ideia mais criativa do mundo. Desde a Itália... O Milei está defendendo a Argentina do socialismo. Fascista em 1938, as camisas negras de Mussolini, passando por todos os matizes e cores da política, isso acontece desde que o mundo é mundo. Esse vídeo não é sobre nada disso. Em 2018, eu tive a missão de acompanhar as eleições à presidência do Egito. Quer dizer, eleições é Específico, hein, amigo? uma palavra um pouco forte pro que aconteceu lá. E ele ganhou com 97% dos votos. Sem adversários Ah tá, esse cara é jornalista, não sei quem é esse mano. reais ao presidente Abdel Fattah al-Sisi, a população foi às urnas com a ideia de protestar. Mais de 1 milhão de pessoas foram Então, a Argentina vai ser no Mercosul, rapaziada. Puta, eu tô genuinamente preocupado com isso daí, cara. às urnas e anularam. Tipo, como que eu vou pra Argentina? Como que eu vou pra Argentina como uma rota de fuga se não tem Mercosul? Só que as cédulas são de papel. Então as pessoas resolveram anular com um pouco de criatividade. E evocaram o nome de Mohamed Salah. Nessa época eu fiquei um pouco curioso e fui pesquisar se já tinha algum jogador de futebol que liderou um país no mundo. E eu fiquei bastante surpreso com a resposta. Nesse vídeo eu espero dividir essa jornada Eu não confiaria nas habilidades do jogador de futebol pra comandar um estado. Eu confiaria num piloto de Fórmula 1, porque o QI deles é alto. Então, provavelmente eu confiaria num piloto de Fórmula 1. Talvez tênis também. Tenistas. Quem pratica hipismo, ok. Xadrez, golfe. Geralmente todo presidente ia jogar golfe, né? É. Mas esportes de massa, sim, piloto de Fórmula 1. Esgrima sim. com você, passando pelos presidentes que foram jogadores de futebol e chegando até o pioneiro, que surpreendentemente, talvez você não saiba, é brasileiro. Cara, Fórmula 1 é esporte de massa, velho. Mas é um esporte de elite que a massa gosta. É uma dualidade bem grande no futebol. Qual esporte é estritamente de elite? Cara, polo. Polo é elite. Nossa, puta. Eu acho que polo é o esporte mais de elite que existe, irmão. Tipo, além do hipismo. Eu acho que polo ainda é mais elite. Tipo, o custo pra você participar dessa porra é obsceno. Adolfo, he'll just go ahead and keep it himself right here. Adolfo, Cambiasso, what a goal! É que Fórmula 1 é o seguinte, Fórmula 1, ele é o esporte mais elitista do mundo, porque ele é o mais caro do mundo pra você entrar. Que pariu, esquece. Esses bosta, esse monte de milionário que tá aqui, tadinhos. Provavelmente eles se tornariam pobres se eles tentassem entrar na Fórmula 1. Tá entendendo? A Fórmula 1 é muito cara. É muito. Cara, pra você chegar na Fórmula 2, você vai fazer um investimento de quase 20 milhões aí, cara. Beleza? Então, Fórmula 1 é o esporte de elite acompanhado pela massa. Polo é um esporte de elite que, cara, a massa não assiste. Dito isso, a Indy assiste essa porra. Cara, pariu, o Império Britânico é bizarro, né, cara? Se você também gosta desse tipo de vídeo com essas histórias malucas que ficam te perturbando... Fórmula 1 é um esporte praticado por elites e acompanhado pela massa. Porque Fórmula 1 é o esporte mais caro do mundo, tipo... Que pariu, esquece. É que você pensa assim, ah não, mas o orçamento do Manchester City e o elenco custa 1 bilhão e o custo da Mercedes é 150 milhões. Mas até ontem, a operação da Ferrari custava 700 milhões para 2 carros. Então, tipo... cara, Fórmula 1 é obscenamente cara. E você nunca... Cara,
A Mercedes gastou 1,5, 1,6 bi. Que pariu, velho. É bizarro. Nossa senhora. Consegue deixar É que agora tem teto de gastos na Fórmula 1. elas escaparem, você precisa ir atrás. Se inscreve no canal, obviamente deixa o seu like. E se você tem alguma dessas histórias que você acha que vale a pena a investigação, deixa nos comentários que eu prometo que eu vou dar uma lida e a gente vai correr atrás. Jogadores de futebol entrando na política. Corintiano, voto em corintiano, Dinei 12018, fui. Sou tetracampeão mundial e através do esporte dei muitas alegrias ao No popular. esporte, cumpri minha missão. Um tema que transita entre o bizarro Não sei se felizmente ou infelizmente concordo 100%, discordo 100% do que o senhor acabou de falar. A vontade do povo fazendo vários projetos em todas as áreas. e o trágico. Mas e o cargo máximo de um país? O mais famoso desses casos de presidentes que foram jogadores é o da Libéria, um dos países mais interessantes do mundo. É um país que eu quero manter o mais longe que eu estiver da Libéria não é o suficiente. Isso daqui é o inferno na Terra. Isso daqui é tipo o Haiti 2. In 1822, a group of free American Negroes set out to colonize this land. In 1847, after a quarter century of struggle, sacrifice, and hardship, these colonizers and their children founded a new nation for free men. Eles são um dos únicos países da África que nunca foi colônia de nenhum país europeu. Isso acontece porque a Libéria foi fundada e colonizada por americanos. Ou melhor, por ex-escravizados americanos, com a ajuda de uma entidade privada chamada American Colonization Society. A história é muito louca. A resposta do que os libertos poderiam fazer não era tão óbvia, e alguns deles decidiram que era mais fácil voltar para a África do que se integrar à sociedade dos Estados Unidos. Uma coisa meio medida provisória, aquele filme do Lázaro Ramos, que eu não sei se você viu. Com isso, A referência do cara é medida provisória, o filme do Lázaro Ramos, que ninguém assistiu. a American Colonization Society comprou um pedaço de terra, enviou colonos para lá e criou esse país. Falou, BH, boa noite. E a capital chamada Vai trabalhar amanhã? Monrovia, em homenagem ao presidente americano James Monroe. Em 11 de setembro de 2018, a seleção da Libéria entrou em campo no maior estádio de Monrovia para jogar contra a seleção B da Nigéria. Um amistoso como outro qualquer. Finalmente. BH, todo dia na Kik, Bruno Dias PR, veja a live do BH. Se não fosse 5 horas da tarde. 12 horas, novos clássicos, meio-dia, e eu 10 horas da noite, porque eu sou um vagabundo. E eu destruo o sono de todos vocês. o camisa 14 em campo. Aos 51 anos, o atacante Jorge Weah voltava da aposentadoria para jogar essa partida com seus ex-colegas. O Weah não era só o maior jogador da história da Libéria fazendo uma participação num jogo. Ele era, há 9 meses, o presidente do país eleito democraticamente. Cara, faz todo sentido o EA ser o presidente da Libéria, porque ele é a única pessoa da Libéria relevante na história do país. Tipo, tirando o general Butt Naked, que é realmente uma figura ímpar, o EA é o único que existe na Libéria. Democraticamente. Retired footballer George Weah has won the runoff elections in that country to become the 25th president. O Weah foi presidente até outubro de 2023. Quando jogava, ele ficou muito famoso por ter sido o primeiro africano a ganhar uma bola de ouro. E também ficou marcado por ter sido o primeiro presidente de um país a fazer um gol contra o América Mineiro no Independência jogando pelo Milan nos anos 90. O liberiano O presidente de um país a fazer um gol contra o América Mineiro no Independência jogando pelo Milan nos anos 90. O liberiano Jorge Weah faz o terceiro gol dele no torneio contra o América, mas é pouco para garantir a classificação do Milan. Celso Que eu pariu. empata com um belo gol no fim do segundo tempo. O governo dele durou 6 anos e foi marcado por denúncias de opulência, corrupção e por vários rolês pelo mundo. E os laços da Libéria com os Estados Unidos continuam tão fortes que o filho do Weah, o Timothy, defende a seleção dos Estados Unidos e jogou Porra, não tem... Tira a razão do maluco? Não tiro, cara. Vive na América, velho. uma Copa do Mundo. Hoje ele joga pela Juventus e é o orgulho do papai. A seleção dos Estados Unidos e jogou a última Copa do Mundo. Hoje ele joga pela Juventus e é o orgulho do papai. Caralho, são poucos. Cara, uma coisa engraçada da Fórmula 1 que eu não vejo se repetir com tanta intensidade no futebol é o nepotismo escroto da Fórmula 1. Tipo, o Keke Rosberg foi campeão do mundo, o Nico Rosberg foi campeão do mundo, o Fittipaldi foi campeão e
acho que todos os filhos do Fittipaldi foram pra Fórmula 1, sabe? O Piquet, todos os filhos do Piquet tentaram correr na Fórmula 1. Os filhos do Fittipaldi, os netos do Fittipaldi. Pô, Bruno Senna, tá entendendo? O Jos Verstappen, o Max Verstappen, o pai do Magnussen e o Magnussen. É basicamente, tipo... É nepotismo do mais tacanho. E, tipo, é isso, é dinheiro. Tipo, os filhos de pilotos, de um jeito ou de outro, vão pro automobilismo. E alguns deles conseguem chegar na Fórmula 1, sabe? Muito pelo nome. Eu não tô falando que nepotismo, tipo, mas é um esporte geracional, sabe? É um esporte geracional e isso é muito foda. É isso muito foda. Bom, vou ser machista aqui. Infelizmente o Nico Rosberg tem 2 filhas. Provavelmente nenhuma das 2 tadinhas vão chegar na Fórmula 1, mas seria engraçado ter, tipo, um neto de um piloto, ter uma dinastia mais longa de pilotos, porque a maior parte deles acaba fracassando na Fórmula 1. O Gilles Villeneuve foi... Bom, o pai dele também não ganhou, não tinha ganhado o título. Mas o Keck e o Nico são, até onde sei, são os únicos 2 que é pai e filho que foram campeões, né? Mas é um negócio que não se repete tanto no futebol. São poucos. Tem o filho do Cristiano Ronaldo, o EA, que eu não sabia, que é bem sucedido na Juventus. Mas não é, cara. Isso que futebol é grande pra caralho. Não tem jogador pra cacete. Só na... Caralho. Na história da Fórmula 1 são 900 pilotos. Só no Campeonato Brasileiro desse ano são mais de 900 jogadores. Tá entendendo? Então são poucos jogadores de futebol, poucos filhos de jogadores de futebol que são bem sucedidos no futebol. É isso, é disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Agora a Fórmula 1 não. Muitos filhos de pilotos são muito bem sucedidos na Fórmula 1. O EA com certeza foi o melhor jogador do mundo a liderar um país, mas não foi o primeiro. Se a gente for mais pro norte da Libéria, a gente chega na Argélia, outro país com uma história extremamente interessante. Ali. Estudo biogenética. E isso da Fórmula 1 acontece por causa de características genéticas dominantes de grau 1. Está comprovado que certas características e habilidades como dirigir passam mais fácil de pai para filho. Um exemplo disso é o pirocão que eu herdei do meu pai. Vai tomar no seu cu. Escolhi essa merda. Essa bosta inteira. E que teve como primeiro presidente após a sua independência um ex-jogador de futebol. A Argélia foi sim colonizada por alguém, a França, e teve uma das guerras de independência mais sangrentas do mundo. À mon tour maintenant de poser la question. La France doit-elle rester en Algérie? Si vous répondez encore oui, vous devez en accepter toutes les conséquences nécessaires. Entre 1954 e Os caras lutaram pra manter essa merda, né? Bizarro. 1962, o país sangrou numa guerra terrível e acabou conquistando a sua independência. Na liderança do processo revolucionário, um jovem soldado chamado Mohamed Ahmed Ben Bella. Quando a recém-criada República da Argélia decidiu fazer suas primeiras eleições, ele foi eleito sem oposição o primeiro presidente da história do país. Mas o importante pra gente é o que o Ben Bella fez antes de ser presidente. Quando eu pegava na bola a toda velocidade em direção ao gol, ninguém me perguntava se eu era árabe ou europeu. Essa dualidade era um sentimento muito comum nas pessoas que nasciam na Argélia ocupada. Jovem, forte e atlético, o Ben Bella se alistou no exército francês em 1937 e foi servir na cidade de Marsella. O problema é que na Europa estava acontecendo um negócio meio chato chamado Segunda Guerra Mundial. Bom, foi acontecendo. O campeonato profissional foi paralisado. Vários jogadores pararam de jogar futebol para servir o exército. Mas um cara fez o caminho contrário. E Monsieur le Président a été joueur professionnel. Olha, o Cultura Woke da Silva. Cultura Voque da Silva mandou R$10. Falando em filhos de esportistas, acho que o CR7 quer jogar uma partida com o filho pela seleção para finalizar a carreira, talvez alcançando os 1000 gols até lá. Seria um baita final de carreira. Seria um final de carreira catártico, espetacular. E eu torço pra que isso aconteça, cara. Eu acho isso muito foda. Eu acho esse profissionalismo do CR7 invejável, tá ligado? Invejável. Ele é muito foda. Cristiano Ronaldo é muito foda. Inagualável. Então, seria o final de carreira perfeito, tá ligado? Se no final de... Vamos lá, o Robozinho tem quantos... O Robozinho. O filho do Cristiano Ronaldo tem quantos anos? 15? Pô, meu... Velho... Bem que... Porra, cara... Vai, Portugal, convoca ele pra Copa, convoca o pai dele também pra jogar a Copa do Mundo de 2026, vamos ver. Vai que Portugal se surpreende. Imagina que lindo seria. Eu tô torcendo pro Brasil ganhar a Copa, tô. Mas, sabe, é Copa do Mundo, são 7 jogos, apenas 7 jogos. Vai que, né? Vai que
Vai que. Já pensou? Vai que acontece uma baguncinha e Portugal avança. Imagina que da hora. Pai e filho. Não sei. Olympique de Ele com a camisa 7, filho com 14, é. Marseille. Portugal pode não ganhar a Copa, mas pelo menos tem que farmar a hora, né? Precisando de um jogador para são 8 agora, né? Que pariu. Compor o seu elenco que foi destruído pela guerra, o Olympique de Marselha viu no jovem soldado Ben Bella uma oportunidade imperdível. Em 21 de outubro de 1940, o Olympique de Marselha venceu o Antibes no Stade des Espérides, num jogo válido pelo Grupo Sul do Campeonato Francês da França ocupada. Entre os marcadores dessa goleada, um nome árabe que a gente já conhece, Ben Bella. Essa é a única partida oficial que o ex-presidente da Argélia fez pelo campeonato francês. Aproveitamento bom, né? Um jogo, um gol. A parada é que dizem que a paixão do futebol pelo Ben Bella foi também o que ajudou a acabar com o governo dele. Em 1965, um Pelé de 24 anos, bicampeão do mundo, desembarcou na Argélia para fazer amistosos da seleção brasileira contra o país local. A delegação brasileira foi recebida pelo então presidente Ben Bella em Palácio. Por onde passam, Pelé e Garrincha são as grandes estrelas. A ideia era fazer 2 amistosos, um em Oran, no dia 15. Um papo de boomer, batido, chato, cansativo, todo mundo já não aguenta mais ouvir. A gente não compreende o tamanho do Pelé. A gente não tem noção do tamanho do Pelé. 15 de junho e outro na capital Argel, 4 dias depois. Esses 4 dias entre um jogo e outro acabaram sendo decisivos no governo do Ben Bella. Ben Bella participava de seu último ato público. Seria deposto 72 horas depois. 72 horas. Entre essas 2 partidas que o ministro de defesa do próprio Ben Bella concretizou um golpe que ele já vinha armando, que depois o governo do nosso presidente boleiro, após apenas 2 anos no poder. Alguns historiadores acreditam que o frisson com a chegada do Pelé acabou causando uma comoção e aí os golpistas viram a oportunidade perfeita para derrubar o presidente em exercício. Os argelinos davam-se por satisfeitos. Tinham visto Pelé e evitado uma goleada. Mas aí pesquisando sobre esse tema, eu tive uma surpresa, que na verdade não devia me surpreender em nada. A descoberta de que o primeiro país a ter um presidente jogador de futebol não foi nem a Libéria, nem a Argélia, foi o Brasil. Essa é a nossa. Existem histórias sobre presidentes do Brasil que se envolveram com futebol. Fernando Collor de Mello, por exemplo, teve uma breve passagem. Tem um vídeo muito bom que trata desse tema aqui. Fernando Collor 2, todos os sócios do presidente. Vai lá ver depois, um canal bom pra caralho. Pela presidência do CSA, um dos maiores clubes de Alagoas, que estava sempre envolvido com a família dele e com a de outros políticos. E muita gente no Rio Grande do Sul fala até hoje do chute forte de João Goulart, da base do Internacional. Mas o Goulart acabou não... Tem que ser, né? Esse bosta tem que ser colorado, né? Tem que ser, né? Tem que ser. Se profissionalizando, mas... Bom, não vou falar qual que era o presidente gaúcho, né? Aliás, foram vários. O presidente gremista, ai cacete. O primeiro... Deixa abaixo, eu não quero pensar nisso. O primeiro mesmo não foi um cara famoso. E nem depois de ocupar a presidência, ele ficou famoso. E o mais curioso desse esquecimento desse cara é que a presidência dele começa depois de um dos momentos mais famosos da história do Brasil. Olha, Moeda. Amendo Bobo mandou R$10. CR7 é a própria disciplina, o monstro. Enquanto isso do outro lado. E adicionou um link. Nossa! Pariu. Tem ferrarista no chat, só pra saber. Queria deixar uma palavra de conforto aí, sinto muito. It's so over. We are so back. It's so over. This is the Ferrari experience. A complete emotional roller coaster that goes up and down and merry-go-round. Esta Ferrari é uma desgraça. A Ferrari... Não, a Ferrari na WEC tá foda. Todo mundo lembra como Getúlio Vargas deixou a presidência em 1954. Nosso primeiro presidente. 1955 acabou sendo um ano muito doido na política do Brasil e tudo começa com esse amigo aí. João Fernandes Campos Café Filho era um político do Rio Grande do Norte que tinha sido eleito vice-presidente. Pois é, naquela época as eleições eram separadas. Você votava para presidente e para vice-presidente. Quando o Vargas decidiu sair da vida para entrar na história, a presidência caiu no colo do Café Filho. Esse é o Jornal do Brasil do dia 25 de agosto de 54, um dia depois do Getúlio. Era a primeira vez
que muitos brasileiros viam o rosto do que seria o novo presidente da República. O Jornal do Brasil fez uma biografia do presidente que tinha acabado de ser empossado. Ele cita a sua passagem na imprensa do Rio Grande do Norte e de Recife e o começo na carreira como funcionário público, mas omite um detalhe muito importante da vida do Café. Boa noite, André. Mais uma vez. Essa voz aí é do Ribamar Cavalcante, um pesquisador, ex-jogador de futebol do Rio Grande do Norte, que é conhecido como uma enciclopédia do futebol do estado. Foi pra ele que eu fui correr quando eu descobri a história. Com todo respeito aos dirigentes das décadas passadas, eles não tinham aquele cuidado, aquele zelo em preservar a história, né? Por exemplo, hoje, para você fazer uma matéria, falar sobre o ex-goleiro do Alecrim, que foi presidente da República, hoje você encontra essas dificuldades. O Ribamar confirmou que o Café tinha sido jogador de futebol. Mas se até esse cara tem dificuldade de achar essas informações, que chance que eu tinha, né? Eu demorei muito para conseguir botar as mãos nesse livro. Do Sindicato ao Catete, Memórias Políticas e Confissões Humanas. A autobiografia do Café Filho foi um inferno de conseguir. Primeiro eu comprei o livro errado, veio a parte 2 e eu precisava da parte 1. Depois eu encomendei de novo, mas a encomenda se perdeu no caminho. Depois eu comprei por uma terceira vez. E aí veio a parte 2 com a capa da parte 1 colada. Também não me ajudou. Que eu pariu, velho. Nossa senhora. E aí na quarta tentativa eu consegui. Aqui a história começa a ficar um pouco mais clara. Eu próprio tentei algumas vezes iniciar-me no futebol, assumindo em campo posições de defesa. Desesperador esse tipo de informação aqui ser de tão difícil acesso, cara. Vocês não têm noção da merda que isso representa. Defesa do meu time, contra os arremessos das bolas dos competidores. Nunca tive sorte absoluta, mas apenas relativa, por assim dizer, compensadora dos meus fracassos. O arqueiro que certa vez me substituiu deixou que os adversários fizessem 12 gols contra o nosso time, enquanto eu deixara a bola passar nas traves apenas 10 vezes. A mentalidade de um líder. Pra gente começar a desenhar essa história, é importante fazer um pequeno panorama do futebol do Rio Grande do Norte no começo do século passado. Todos os clubes grandes de Natal foram fundados no mesmo ano, 1915. O primeiro deles é o ABC, maior campeão estadual do Rio Grande do Norte, que tem o seu nome derivado de um pacto diplomático entre Argentina, Brasil e Chile, ABC. Alguns dias depois surgiu o América, que ao invés de homenagear 3 países, homenageava logo o continente inteiro. E o último deles foi o Alecrim, que apesar de ser muito tradicional, acabou não ficando tão famoso quanto os 2 primeiros. Fala, professor, tudo certo? Essa outra voz aí é do professor José Renato Sátiro. Ele escreveu vários livros sobre futebol, pesquisa histórias também, e também me ajudou na construção desse roteiro. Ele tinha um envolvimento, porque o bairro do Alecrim é um bairro que até hoje tem um bairro muito popular. Então era meio atividade social, né? Algumas fontes, inclusive o site da Federação de Futebol Potiguar, dizem que o Café foi um dos fundadores do Alecrim, mas eu não consegui confirmar essa informação, nem com os pesquisadores, nem com as fontes, nem na biografia dele. Confirmado mesmo, só tem um jogo. Um amistoso contra o time da Escola dos Aprendizes Artífices do Estado do Rio Grande do Norte. A partida dessa incrível goleada que o Café Filho citou. Depois disso, o Alecrim acabou paralisando as suas atividades e só voltou ativa em 1923. Tem uma passagem nesse livro que envolve futebol também, na condição de dirigente, mas ela é bem interessante. O Café lembra, com frustração, de um amistoso que ele organizou quando morava no Recife. Acabou sendo o primeiro jogo interestadual entre um time do Rio Grande do Norte e um time de Pernambuco. Era Santa Cruz contra a ABC. Segundo ele, o pai, que não curtia esse papo de futebol, ficou bravo e proibiu ele de assistir o jogo que ele mesmo tinha organizado. Nas palavras do Café, uma derrota imposta por uma prepotência que se explicaria apenas por preconceito. E a presidência do Café? Foi muito parecida com a carreira de goleiro dele. Curta, inesperada e que ninguém lembra muito. Depois de herdar esse mandato do Vargas, ele basicamente segurou firme e tentou segurar a inflação, enquanto esperava pelas próximas eleições. O vencedor dessas eleições foi um mineiro chamado Juscelino Kubitschek. Para de me lembrar desse filho da p*** que já foi presidente do Brasil. Que o povo gostava, mas os militares não muito. Quando o Café pediu licença do governo para tratar de um problema cardíaco, os militares viram uma oportunidade. Sabe onde conta essa história? Bom, vou contar ainda, né? Inimigos da Nação, parte... A linha sucessória. Alguma. Quem assumiu foi o presidente da Câmara, um cara chamado Carlos Luz. Logo depois de assumir, o Luz trocou o comando do Ministério da Guerra e colocou o general Álvaro Fiuza de Castro, um cara que sabidamente não gostava do JK. Percebendo um golpe em curso, o general que foi retirado do ministério, o Henrique Teixeira Lott, decidiu dar um contragolpe antes. Esse cara é um verme. Para garantir que a democracia seguisse sem problemas. O contragolpe foi bem sucedido e o Carlos Luz foi chutado do governo depois de só 3 dias. O Café, que tinha visto essa confusão toda, melhorou subitamente de saúde e tentou reassumir o cargo.
Mas aí já era tarde, o Lott achou estranho e preferiu passar o poder pro Nereu Ramos, o presidente do Senado. Com o impeachment do café oficializado, a transmissão de poder pro Juscelino estava garantida, e ele pôde assumir normalmente em 1955. Pois é, o primeiro presidente e jogador de futebol da história de um país aconteceu no Brasil, e ele se meteu em impeachment e em golpe. Duas tradições da política brasileira. Mas tem outra coisa que o futebol deu ao café: o amor. Se o Café é o único presidente que foi jogador, a sua esposa, a Jandira Café, é a única primeira-dama da história que foi jogadora de futebol. O João conheceu a Jandira em 1919, quando saiu do Centro Esportivo Natalense para criar um time de futebol feminino amador. E a Jandira era volante desse time. 12 anos depois, eles se casaram e ficaram juntos até o fim da vida do Café. Ele morreu em fevereiro de 70, 4 meses antes do Brasil conquistar o tricampeonato. Registro o episódio por ser ele, obviamente, de valor biográfico nessas impressões. Olha o torneiro. Olha pros 10 não. Na vez que é para poder ter um mineiro famoso na presidência da República, tem quem? Juscelino Kubitschek, que fez uma caralhada de fuder no Brasil. Aqui na minha cidade tem a porra de uma usina hidrelétrica por causa dele, filho da p***. Compreensível. Não, a revolta é compreensível. A revolta é totalmente compreensível. Faz o Ellison. E ainda porque daí resultou o elemento de estabilidade e identidade humana da minha vida. O torneiro não tá bem, a porra tá todo fudido fazendo a peça lá, tem 5 horas, irmão. Ninguém está bem fazendo a peça. Essa hora da madrugada. Uma vitória duradoura em contraste com as decepcionantes e efêmeras tentativas da minha acidentada paixão pelo... Caralho, o mineiro tem muita voz de roceiro de 80 anos que joga no bicho. Não, mas ele é só um mineiro normal. O que ele disse aqui, de um jeito difícil e cerimonioso demais, é que ele teve azar no jogo e sorte no amor. Bom, belo vídeo. Good vibes, zero polêmicas, zero crimes cometidos, muito diferente do corte passado.